Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, da quinta semana da Quaresma. E mais uma vez estamos aqui com o Evangelho do dia, né, que está na liturgia da palavra. Mais uma vez, Jesus rebatendo os judeus, né, os mestres da lei, fariseus, que não aceitavam Jesus, e é uma discussão, uma luta que vem desde o dia 1º de abril, né? Os evangelhos sempre relatam, né? Reflete essa briga entre eles, né? Sem eles aceitarem Jesus, vem essa discussão desde o dia 1º de abril, que a gente vem lendo nos evangelhos, né? De cada dia. Isso vai até terminar com a morte de Jesus, lá por a Sexta-feira Santa, né? Mas Jesus vai ressuscitar no domingo da Páscoa, né? Primeiro dia da semana. E é um fato que já aconteceu há 2000 anos atrás. Mais uma vez eu repito, né? Porque os evangelhos sempre falando sobre isso. Então, todos os dias tratando, posso dizer, do mesmo assunto, né? Então o Evangelho está no livro de João, no capítulo 8, e dos versículos de 31 a 42, que diz mais ou menos o seguinte: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ouça agora o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, né? Isto Abraão não o fez, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Mais uma vez, comentando a palavra de hoje, né? Uma discussão que vem desde o dia 1º de abril, nas leituras, né? Jesus, os mestres da lei fariseus, né? Judeus, sobretudo, discutindo com Jesus, né? Não aceitando Jesus, né? E vem nessa luta, nessa briga, nessa disputa, até que vai terminar com a morte de Jesus, na Sexta-feira Santa, né? Mas Jesus vai ressuscitar, né? E como disse no Evangelho de ontem,
aí sim, aí eles certamente, depois de tudo isso, de Jesus ser levado à cruz, aí certamente eles iriam ver, né? Viriam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, né? É um fato que aconteceu já, né? Mas a igreja tira esse tempo para a gente refletir sobre isso. Neste período da Quaresma para a Semana Santa, né? No Evangelho temos uma confluência de temas que se dirigem a revelações, a revelação de Jesus como Filho de Deus. A palavra do Senhor é dirigida a judeus que creram em Jesus, mas que ainda se agarravam a tradições abraânicas, né, de Abraão. Em síntese, a palavra de Jesus forma o discípulo na verdade e na liberdade. Não escutar a Cristo e não o seguir é permanecer na ignorância e tornar-se escravo do pecado. Nesses últimos dias da nossa preparação para a Páscoa, somos chamados a contemplar a cruz de Jesus, né? Com o olhar de fé, certos de que, assim como a cruz não foi o fim para ele, também ela não será o fim para nós, né? Mas para isso é preciso crer e seguir os passos do Mestre, né? Este é o tempo oportuno para oferecermos a Jesus os frutos da nossa caminhada quaresmal, revelados em nossas atitudes concretas de conversão e amor. Acolher as palavras de Jesus com o desejo sincero de colocá-las em prática é o primeiro passo de quem busca viver de forma autêntica o verdadeiro sentido da Páscoa. Não basta apenas conhecer o que ele habite em nós. Não basta apenas conhecer que ele habite em nós. Sem uma união íntima e contínua com ele, tornamos-nos vulneráveis às ilusões do mundo e até confundir o reino dos céus com os reinos deste mundo, né? Então é preciso ter uma certa intimidade com Jesus para a gente não confundir o reino dele com os reinos deste mundo, né? E permanecermos fiéis a ele e não às coisas do mundo, né? Que bate todos os dias a nossa porta, a porta do nosso coração para entrar dentro de nós, né? E a gente afastar-se da igreja, afastar de Jesus, sobretudo, né? O Evangelho nos apresenta um aparente paradoxo. Os judeus que acreditavam em Jesus não estavam dispostos a acolher plenamente a sua proposta. Isso nos ensina que não basta acreditar em Jesus. Crer em Jesus é mais do que um ato de admiração, é um compromisso com a sua causa, um chamado à transformação. Jesus é a expressão perfeita do amor do Pai. A sua palavra nos ilumina, nos mostra o caminho a seguir. Ouvi-lo com o coração é o que nos permite dar frutos. Se ouvirmos apenas com os ouvidos, sem acolher com o coração, sua mensagem se perde, como somente que cai à beira do caminho, né? Como a semente que cai à beira do caminho. Aliás, se a gente só ouvir com os ouvidos, é preciso que a palavra de Deus entre no coração, né? Porque caso contrário,
É como aquela semente que cai à beira do caminho, né? E vem os passarinhos e come, né? Isso que quer dizer, né? Mais do que admiradores de Jesus, somos convidados a ser discípulos dele, aqueles que escutam, acolhem e se deixam moldar por suas palavras, né? Esse é verdadeiramente o discípulo de Jesus, aqueles que se deixam, que ouvem ele, né? Que o escutam e se deixam, que deixam a palavra entrar no coração e vai caminhar, viver segundo a vontade de Deus, né? O que ele disse, segundo o que ele disse, né? Quando deixamos que Jesus conduza nossa vida, nossos horizontes, se alarga, né? Se alarga, passamos a enxergar com os olhos da fé. A palavra de Jesus comunica vida. É por meio desta palavra que passamos a ver as coisas com o seu olhar, sem nos deixarmos enganar pela ótica do mundo, que tenta nos convencer de que o errado é o que é o certo, né? Jesus movimenta a nossa vida. Ele é a verdade que liberta. Somente nele seremos de fato livres, né? Pois bem, ouvimos o Evangelho com a reflexão aqui, né? Claro que vocês estão vendo que eu estava lendo aqui, né? Mas é uma luta que vem desde o dia 1º de abril, que está na liturgia da palavra, e vai até a morte de Jesus, né? Mas é na morte de Jesus que, segundo ele, os judeus, mestres da lei e fariseus, iriam ver verdadeiramente que ele é do alto, ele não é da terra. Ele veio de Deus, né? E para Deus ele voltaria. E não como eles, né? Judeus que nunca aceitaram Jesus. Então eram pessoas que pertenciam a esta vida, né? Como tem muitos hoje em dia que não enxergam Jesus, que não enxergam as coisas do alto, né? Não entendem, não buscam assim entender e permanece firmes nas coisas do mundo, né? Nas coisas que são passageiras. Jesus, quem crê nele, vai ressurgir também, vai ressuscitar como ele ressuscitou no 3º dia e não morrerá. Quem praticar os seus mandamentos, né? Quem viver os seus mandamentos no dia a dia, então esse permanecerá para sempre, como Jesus, né? A cruz não é o fim. A cruz que é os problemas do dia a dia nosso, né? Todos nós passamos por isso, por problemas, por dificuldades, né? Por correria, para dar conta da vida, né? Dos problemas da vida. Mas quem permanecer firmes na palavra de Jesus, né? É bem diferente, né? Vai ressurgir, vai levantar, vai ressuscitar, não vai morrer. A morte é apenas uma passagem para a vida eterna, né? Então, um bom dia para todos vocês. Sou Givaldo Raimundo de Almeida, né? Aqui de Carnaíba. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o horário que vocês estão aí me assistindo, me ouvindo, né? Tudo de bom. Mas logo estaremos na igreja com o Terço dos Homens de Carnaíba. Tchau e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Momento de reflexão.